Bom, pessoal, como eu falei, vamos direto com a doutora Ana Paula para falarmos. Hoje ela vai abordar a questão de prontuário ideal dos nossos pacientes em nossas clínicas e consultórios, visando mitigar os riscos de processos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Deixa eu me apresentar, eu trabalho com consultoria e treinamento há 19 anos, né? Trabalhei em rede de franquias, viajei o Brasil todo, conheço quase o Brasil inteiro. Não vou falar Brasil todo, mas pelo menos as capitais eu conheço quase todas, né? Porque aí seria muita pretensão minha, né? Com essa dimensão que nós temos. Conhecer tudo. Mas as capitais quase todas eu acabei indo fazer treinamento e implantação da rede de franquias que eu trabalhei, e depois eu saí e fui trabalhar por conta. Hoje eu dou treinamento e consultoria para clínicas particulares, eventualmente faço treinamentos em grupos, né? Então depois eu vou passar as datas dos próximos treinamentos. Legal, isso mesmo. Semana retrasada, né, nós abordamos a parte de prevenção de processos. Então, eu expliquei toda a dinâmica, né, dentro de uma clínica, onde começa a dar uns problemas, onde os donos, os gestores, os gerentes ou os dentistas responsáveis acabam falhando na dinâmica da clínica, que leva a um processo odontológico. E aí ficou faltando a parte de documentação, que é a parte do prontuário mesmo, né? Como eu faço perícias e faço acompanhamento com assistência técnica, para quem não sabe, o que é assistência técnica? Assistência técnica é quando você acaba, você dentista ou você gestor de clínica, a clínica acaba tomando um processo de paciente. Estou falando da parte técnica, tá, gente? Não estou falando da parte comercial. Da parte técnica, erro de procedimento, houve algum problema lá, onde é solicitado uma perícia pelo juiz, né? O juiz nomeia um perito e você pode nomear um assistente técnico para representar a clínica ou para representar o dentista, porque ele pessoalmente não pode comparecer. Por quê? Porque sai briga, né? Se eu mesmo, como assistente técnica, quase apanho às vezes do periciando, que é do paciente, porque ele está nervoso, porque ele quer mostrar que houve erro ou não, porque muitas vezes é má fé mesmo do paciente, já aconteceu muitas vezes de ser realmente má fé do paciente. Então, o paciente, às vezes, ele se altera. Se é o próprio dentista que está lá se representando, dá uma briga, né? Então, briga mesmo. Então, Literalmente. Às vezes o perito fica numa situação complicada. E eu, às vezes, fico também, porque eu tô lá representando o dentista ou a clínica que está sendo processada. E o que acontece? Quando eu vou para as perícias, né, quando eu vou acompanhar, ou como perita ou como assistente técnica, o que eu percebo? Não tem documentação. A pessoa não se documentou. Hoje em dia, tudo precisa ter autorização do paciente, né? Tem que ter as assinaturas, como a gente falou, eu falei no último treinamento, pode ser por geolocalização, pode ser pelo site, esses aplicativos que tem, que você consegue juntar os documentos. Se você não tiver, é papel mesmo, assinatura, se você não quiser fazer dessa forma, ou assina e escaneia, mas precisa ter esses documentos assinados, tá? Isso é importante. E aí, vamos falar por especialidade, que eu separei para ficar mais fácil, né? Legal. Para a pessoa entender mais ou menos como funciona dentro de uma perícia. Então, vamos lá. Vamos falar de prótese, né? Eu falei que um dos processos não é o que mais acontece, né? Processo, porque eu fui dimensionar mais ou menos a quantidade. Implante sempre está em primeiro lugar, segundo orto pelo volume, e prótese fica em terceiro lugar. Então, assim, o que você precisa ter? Um contrato clínico preenchido, assinado e rubricado. Por quê? Mas essa parte de contrato, gente, é mais para a parte comercial. Quando o paciente ele quer cancelar o contrato, quer devolução de dinheiro, o contrato protege vocês. E eu não vou entrar nessa parte, porque aí teria que ser um advogado mesmo, né? Eu só vou falar que é interessante ter para te proteger comercialmente desse paciente, para ambas as partes, até para o próprio paciente também ficar protegido. Agora, falando já da perícia.
assinatura de controle de tratamento ou evolução do tratamento. É importante ter assinatura, né, dessa evolução. Se não tiver, nem é tão grave se não tem as assinaturas. O paciente veio, moldou, assinou, provou o dente, assinou, mas que tenha pelo menos um lançamento no sistema que seja coerente com a sequência do tratamento. Porque o perito não vai aceitar se você lançar a prova do dente antes da entrega, depois da entrega da prótese, que já aconteceu, deu para ir para perícia e tá tudo lançado da forma errada. O perito falou... Quer dizer, a sequência não era a lógica do procedimento. Exato. Então, assim, você pode até não ter assinatura, mas que na hora de lançar no sistema, que tenha coerência, né? Você não pode fazer a coroa antes de colocar o implante. Então, precisa ter uma sequência lógica. Anamnese. Precisa a anamnese preenchida, assinada e datada. Lembrando, como eu falei da outra vez, que a anamnese é um dos documentos, se não for o mais importante, para te proteger até de um processo criminal, caso o paciente venha a óbito. Ai, nossa, que exagero. Não é exagero, gente. Morreu uma moça semana passada, né? Por causa da extração de siso, acho que tá todo mundo sabendo. Não sei os detalhes da situação, não posso julgar, né? Mas uma anamnese ajuda muito nessa hora. Então, é importante ter. E lembrando que a anamnese tem que ser uma coisa feita recorrente. Porque o que eu vejo nas clínicas? Faz anamnese uma vez e nunca mais na vida. Você pega o prontuário do paciente em 2021, a anamnese é de 2010, né? Então, um novo tratamento, uma nova anamnese. Então, é importante a anamnese estar preenchida, datada e ser refeita, de preferência, a cada novo tratamento fechado. Orçamento ou planejamento preenchido, datado, legível, né? Que a pessoa entenda o que foi comprado. E assinado com o paciente, e principalmente pelo dentista, para que o paciente não compre um Fusca e queira levar uma BMW, né? Porque o paciente, ele compra uma coisa e depois fala que comprou outra. Então, é importante assinar o planejamento, que ele concordou com aquele plano de tratamento, para vocês não terem problema. Peguei processos de paciente que comprou núcleo e coroa e processou porque falou que comprou implante. E assim, gente, nem falta de dente a pessoa tinha. É só falta de entendimento mesmo. Então, houve lá na ponta uma falta de uma explicação mais detalhada para o paciente, para explicar para ele o que é um núcleo e uma coroa e o que é um implante. Mas precisa estar assinado. Atestado, né? Aí é importante, até porque as empresas hoje entram em contato para saber se realmente não houve adulteração dos atestados. Porque é muito recorrente pessoas falsificarem ou adulterarem atestados. Então, o interessante é que vocês tenham uma cópia com uma rubricazinha do recebimento do paciente que fica juntado lá nos documentos. Porque, realmente, a qualquer momento, a empresa pode solicitar uma conferência disso perante vocês, tá? Prescrição. Gente, eu não sei o que aconteceu na morte da moça, eu não posso julgar, eu nem sei o que se deu ali, mas assim, o que vai ajudar muito esse dentista que aconteceu o óbito da menina lá, é a prescrição, provando que ele deu a prescrição para a menina. Porque ela teve uma septicemia, enfim, teve uma infecção generalizada por causa de um abscesso, por causa da extração. Precisa comprovar que ele prescreveu uma medicação. E aí, gente, é onde existe o grande erro. Não existe uma assinatura que ela recebeu essa prescrição. E, quer dizer, ela não sei, né? Mas eu não posso falar sobre ela. No geral, né? No geral, exatamente. Os dentistas não pegam um documento falando que ela recebeu essa medicação. Precisa ter uma rúbrica ou uma assinatura na própria prescrição que ela recebeu cópia daquilo, ou na evolução com assinatura. Aí precisa da assinatura, gente, para não acontecer essas coisas. Porque assim, não sei o que aconteceu, como eu disse, eu não posso julgar, mas pode ser que ela não tenha tomado a medicação, mesmo sendo prescrita a medicação, como acontece muitas vezes, o paciente acha que tá tudo bem. A minha mãe, gente, fez cirurgia de implante, tomou,
E quando eu descobri, ela não tinha tomado a medicação correta, porque ela odeia tomar antibiótico. Ela fala que não precisa. Igual minha mãe, gente, tem um monte por aí. Quase matei minha mãe, entendeu? Porque, gente, vamos lá. É super perigoso se der um processo infeccioso. Mas você está falando uma coisa que, enquanto você falava, eu estava puxando na memória. Eu acho que nunca recebi a solicitação de um dentista ou de um médico que me prescreveu alguma medicação, ou até mesmo exame, enfim, pedindo que eu comprovasse aquele recebimento. Eu já tive não me lembro, tá puxando pela memória, e você está dando uma importância para esse aspecto, que é realmente, pelo que você está relatando, é super relevante, e que não é prática, pelo menos de onde fui até hoje, não me lembro. Então, é porque eu já peguei processos desses para acompanhar como assistente técnica, né? Então, o que acontece lá na hora da perícia? O paciente fala que não recebeu a medicação. E como prova que ele recebeu, se não tem uma assinatura? Entendeu? Então, é importante a assinatura ou uma rubrica que comprove o recebimento, porque aí vai vir lá na frente do juiz, vai virar a palavra do dentista contra o paciente. Eu já não posso falar da parte médica, né? Mas da parte odontológica eu posso. Mas assim, não sei se é diferente disso, não. Mas como eu não, né? Aí eu já não posso falar sobre a medicina, mas assim, na odontologia eu já peguei 1 ou 2 casos disso. O paciente alega lá que o dentista não passou o antibiótico. Eu tive um caso que o paciente foi não chegou a falecer, mas ele foi para UTI, com septicemia também, pós-extração. Na verdade, o dele nem foi pós-extração, ele estava com abscesso e ele alega que o dentista não prescreveu a medicação, o que é muito estranho, porque é um abscesso, né? Então, precisa comprovar. A prescrição é uma coisa muito importante que foi medicado. No caso de... E aí, um adendozinho. Se por acaso você medicar no próprio consultório, faz ele assinar que ele recebeu esse pré-operatório. Porque, por exemplo, para implante é muito comum a pessoa medicar no próprio consultório pré-cirúrgico, então umas 2 horas antes, 3 horas antes, chamar o paciente, dar a medicação ali para ter certeza que ele tomou, né? Porque acontece muito do paciente querer falar que tomou e não tomou, então para ter certeza, muitos dentistas chamam o paciente lá e já medicam no próprio consultório, espera lá 2 horas para fazer a cirurgia, para montar o campo e tudo mais. Então comprove com a assinatura que foi medicado, né, lá pré-cirúrgico, tá? Todo encaminhamento também precisa de uma assinatura que foi entregue um encaminhamento e espere a devolutiva. Então, se você pediu o encaminhamento para um cardiologista, é importante que o cardiologista responda, né? Então, não faça nada até a resposta do cardiologista. A mesma coisa. Outro dia, um cliente meu lá de Goiânia falou que ele mandou encaminhamento lindinho, bonitinho, por escrito, né? A médica, uma ginecologista, porque a paciente estava grávida, respondeu no WhatsApp para ele. Não se deu o trabalho de fazer uma cartinha, respondeu no WhatsApp. Aí ele falou, o que eu faço? Eu falei, printa a tela do WhatsApp e junta no prontuário. É o que dá para fazer, né? Então, assim, desculpa. Então, é importante, então, o encaminhamento, que houve essa solicitação para o cardiologista, para a ginecologista ou para outro dentista, por exemplo, encaminhei para um periodontista. É muito comum o orto encaminhar para o pério para avaliar se dá para continuar fazendo movimentação. Então, espere a resposta, né, para dar continuidade. Para reabilitação, gente, seria interessante ter uma foto inicial e final. Estou falando reabilitação, não tem tanta necessidade de você fotografar uma dentadura, né? A pessoa assim, com a dentadura velha ou com a nova, apesar que eu já peguei processos de dentadura também, mas é mais raro, né? Então, é muito comum um protocolo de Brannemar, que são facetas, que são valores agregados altos, né? Aqueles custos mais altos de tratamento. Então,
O ideal seria, pelo menos para reabilitação de valor alto, bater uma foto inicial, como o paciente chegou, como o paciente está saindo. Outra coisa, panorâmica inicial e final. Isso precisa, gente. A reabilitação precisa. Se você vai reabilitar, tem que ter uma panorâmica para provar como o paciente chegou e como ele saiu. Como ele saiu, às vezes a gente não consegue fazer, porque às vezes o paciente some, mas que tem que ter a inicial. Porque, afinal, o próprio perito solicita, né? O perito, quando o juiz solicita que ele marque a perícia, ele manda uma solicitação pro paciente trazer uma panorâmica atualizada. Mas eu acho que seria muito melhor uma do momento que saiu da clínica, do último atendimento. Para quê? Para comprovar realmente como ele saiu. Porque pode acontecer do paciente fazer outra coisa na clínica, que nem segunda-feira eu fui para uma perícia e o paciente já tinha iniciado o tratamento em outro lugar. Só que não interferiu porque era a parte inferior e o que ele estava processando era o superior. Então, às vezes o paciente atropela e vai e começa o tratamento em outro lugar. E aí modifica o estado da boca, né? Então, seria o ideal, seria ter uma panorâmica inicial e final. O que precisa de termo de consentimento? Hoje, gente, tudo precisa ter termo de consentimento. Mas quer dizer que se eu der o termo e eu errar, eu não vou precisar indenizar o paciente? Vai. Se você errou, você vai ter que indenizar. Mas o estrago fica um pouco minimizado, né? Então, porque o que fica muito caro são as coisas subjetivas, né? Então, quando você divide a responsabilidade com o paciente, fica mais fácil. Então, o paciente está ciente de uma série de coisas, até para se proteger mesmo, né? Então, um termo de prótese, eu gosto, né, daquele termo de prótese dividido, moldou, assinou, provou a cor do dente, assinou, faz as provas, assinou, porque eu acho que fica mais explicadinho para o paciente, né? Principalmente na parte de laboratório, que ele tem que estar ciente que não depende só da gente, que depende do laboratório que é terceirizado. O paciente tem que estar ciente que a prótese não é executada na clínica, ela vai para um laboratório e tem um tempo. Já peguei uns 2, 3 processos de paciente que falou que foi prometido data X e não foi entregue na data X, né? E aí fica o subjetivo, né? É a palavra do paciente contra a palavra do dentista. Por isso que precisa constar nesse termo que o laboratório é terceirizado e que tem etapas a se cumprir. E que a gente não tem data exata de entrega. Até porque datas, às vezes precisa repetir etapas, né? Não gostou da cor do dente, vai trocar. Antes de acrilizar, troca a cor do dente. Até ficar a contento do paciente. Até ele ficar feliz com o formato e a cor do dente. Então, se vai repetir etapas, né, vai demorar mais para a entrega da prótese. Termo de repetição de prótese, eu falo que nem é tão necessário, mas é só para não ter encheção de saco de paciente, que tem paciente que abusa, né? Você faz uma vez, aí repete, quer fazer de novo, repete, aí você acaba saindo num prejuízo. Na primeira repetição, você já está ficando no prejuízo. Imagina se repetir 2, 3 vezes. Então, esse termo de repetição é mais para segurança interna, que vai repetir sim, mas vai ser só uma vez. Senão você casa com o paciente, né? Você fica lá, o paciente não sai de lá. Termo de remoção de núcleo, gente, é super importante. Vai remover núcleo, precisa o paciente estar ciente que pode fraturar. O núcleo nem foi vocês que colocaram lá. Quando você não dá esse termo para o paciente assinar, você se responsabiliza 100% pela remoção e se der problema, a culpa é de vocês. Por isso que precisa dividir a responsabilidade, né? É muito complicado remover núcleo. Então, precisa desse termo de remoção de núcleo. Termo de onlay, eu chamo de perfumaria, eu nem vejo tanto problema de ter, porque quase nem se faz, então eu acho que nem tudo precisa de termo, senão acaba burocratizando demais a vida de vocês. Né? Agora, faceta direta e faceta indireta precisa de termo de consentimento. Por quê? Porque dá problema, porque descola, porque fratura com alimentação, porque tem valor agregado alto, né? Apesar de eu nunca não, peguei poucos, porque nunca é uma palavra muito... poucos processos de faceta, não sei porquê,
é um procedimento que dá problema, inclusive interno, né? O paciente volta reclamando. Às vezes nem processa, mas que acaba tendo que ficar repetindo. Por quê? Porque foi comer uma pururuca. Quem tá de faceta não pode mascar chiclete, quem tá de faceta não pode comer pururuca, né? Tem coisas que não vai poder mais, não te pertence mais. Então, pôs faceta, tem que mudar a alimentação. Então, tem que estar ciente que tem que ter uma alimentação mais restrita. Não tô falando que não é para comer carne, né? Mas osso de frango, não. Né? Ossinho da rabada, não. Entendeu? Vai ter uma série de cuidados compatíveis com a nova situação. Né? Um novo contexto bucal, né? Faceta, gasta uma fortuna lá com faceta, fica lindo, maravilhoso, para depois você comer pururuca, né? Torresminho. Aí não dá. O termo de prótese antiga, eu até tenho esse termo porque eu acho que é um termo que aquele paciente que pede para você colar o dentinho para ele que soltou, mas aí o paciente tem que estar ciente que você fez um favor para ele, mas que ele tem que fazer uma nova, mesmo que você esteja cobrando, não é uma coisa que tem garantia. Então, se você tem esse hábito de pedir de ficar colando prótese, dentadura, dentinho que soltou. Tô falando de prótese móvel, tá? Não de cimentação. É interessante você dar ou um termo para ele assinar ou de próprio punho, escreve lá. Foi avisado o paciente que a prótese dele necessita troca, que essa é tipo uma gambiarra. Não é escrever gambiarra que é feio, mas assim, que é uma colagem procedimento provisório, exato, alguma coisa assim, que ele tem que, paliativo. Exato, que ele tem que refazer. Né? Então é importante, se você não tiver um termo, que você faça de próprio punho. E prótese provisória, eu tenho um termozinho de prótese provisória, porque me pediram para fazer, eu fiz, mas eu não vejo tanta necessidade, né? Tem coisas que eu falei que é perfumaria. Eu tenho um cliente que faz muita prótese provisória, porque ele tem muita orto, e essa ortodontia, quando você faz orto e põe as provisórias soltam, né? E aí o paciente acha que tem provisória ad eternum. Não, a provisória é provisória, depois que tira a orto tem que fazer a definitiva. É porque na ortodontia, Marcos, a gente não pode colocar, não é que não pode, até pode, mas vai dar uma trabalheira. A gente não cimenta aparelho em cima de cerâmica. Primeiro porque mancha a cerâmica, segundo porque fica soltando toda hora e acaba dando mais trabalho. Isso quando consegue cimentar, porque na hora de cimentar colar, porque é bem difícil, você acaba tendo que estragar o glaze lá da cerâmica para conseguir que ela fique. Então, não é interessante você colocar uma prótese definitiva e depois pôr aparelho. Então, eu tinha um cliente que tinha muitos pacientes, então eu acabei montando. Mas eu não vejo tanta necessidade de dar um termo de prótese provisória para o paciente. Esse aqui é o meu modelinho, até... eu separo até a escolha do paciente, por quê? Para provar que eu ofereci outras opções, principalmente do problema da flex. A flex é uma prótese, como dizia meu professor, é um provisório chique, que é um provisório. Então, tem que se oferecer a PPR. Então, até coloquei, Transflex, ou Deflex, ou Flex, ciente que a melhor opção é a PPR e prótese parcial removível. Porque a PPR é a melhor opção, mas tudo bem, a escolha do paciente, ele escolhe o que ele quiser, né? Se ele quiser fazer uma Flex, mas ele tem que estar ciente que tem outras opções. E também o que eu achei interessante, batendo o olho aqui nesse teu termo, é o seguinte... é que você deixa claro as opções do paciente, ou seja, o que ele comprou e o que ele não contratou, porque as opções estão todas lá. Então isso deixa muito visível, né, do que está se tratando esse tema de consentimento, a escolha da prótese. Qual efetivamente que foram oferecidas todas as opções e qual ele efetivamente escolheu. Eu até coloquei aqui, de acordo com as minhas possibilidades financeiras, fisiológicas, estéticas, escolhi a prótese, né, financeira, porque o financeiro conta e o estético também, porque a PPR não é estética, ela parece o grampo, então se ele quer estética, realmente a Flex é mais estética. Estou falando das móveis, né? E aqui a parte do laboratório, estou ciente que o prazo de entrega depende da complexidade, que o laboratório é terceirizado e não há previsão exata de entrega, vez que são necessárias moldagens, provas e ajustes antes da finalização.
Então, quer dizer o quê? Que a gente não pode prometer data, né? Tenho ciência também que a prótese é um objeto personalíssimo, isso é, o início do processo de confecção, mesmo que eu não retirar no prazo avançado, sou obrigada a pagá-la uma vez que só poderá ser utilizada por minha pessoa. Sabe o que acontece, Marcos? O paciente, ele molda, faz a mordida, prova o dente e depois pede o dinheiro de volta. Não quer finalizar. Aí não quer que a gente fale, não tem como te devolver, a gente já começou o processo. Prótese não é assim. Já foi feita uma moldagem. Não tem como, não quero mais. Não vai usar outra pessoa, né? Não tem como aproveitar. Exato, é personalíssimo, só vai ser usado em você. Então, já tive problemas de clientes, eu não, mas meus clientes, do paciente querer devolução integral. Não, integral não dá. A gente pode pensar numa devolução parcial do que não foi realizado, mas do dentista que perdeu o tempo dele, do custo hora cadeira e do material do protético, vai ter que ser. Que às vezes nem compensa, porque tem a multa também. Entendeu? Então, se tiver bem documentado com o contrato que você faz, a multa também, aí às vezes nem compensa a devolução, ele acaba até desistindo. Por isso que é importante ter esses itens no termo. Ortodontia. Contrato, gente, contrato protege vocês, então tem um contrato ortodôntico, né? Para quem usa mensalidade, né, por mês, eu vou dar uma dica para vocês. Crie o hábito, estou falando para aqueles que não fecham o pacote, que tem o hábito de mensalidade. Primeiro, tem que constar no contrato a mensalidade, né? Que é uma coisa mensal, não importa se ele passar ou não, ele tem que pagar. Outra coisa importante é criar o hábito de não se falar, você veio pagar manutenção. Porque quando você treina a sua equipe para falar manutenção, o paciente acha que se ele passar, ele paga, se ele não passar, ele não paga. Então, você tem que mudar. Você não pode falar, oi, você veio pagar manutenção? Não. Oi, você veio pagar mensalidade? Oi, você precisa acertar a mensalidade. Que quer dizer o quê? Que é mensal. Não interessa se você vier ou não, você vai ter que pagar. É interessante isso, porque quando fala manutenção, nunca tinha pensado nisso. Ok, eu não fiz a manutenção esse mês, então eu não preciso pagar. Eu não sentei na cadeira do dentista fazer manutenção. Mas é que porque eu falo que você ensina o teu paciente do jeito que você quer. Se você falar, oi, você vai pagar manutenção, ele está automaticamente levando pro lado de se eu passar, eu pago, se eu não passar, porque é a manutenção. E, na verdade, não é uma manutenção. Ele paga o tratamento diluído em mensalidades. Né? Então, eu sempre falo, na hora de negociar, explica, é uma mensalidade, porque o teu tratamento, ele tá diluído em mensalidades. Então, o dentista vai estar aqui, vai ter vários dias disponíveis, e se você vier, você paga, e se você não vier, você paga também. É igual a academia, você não vai pagando mensal, não importa se você foi ou não, a academia tava lá, né? É uma mensalidade. Então, é importante vocês, e por isso que o contrato precisa constar isso, né? E aí também um treino da equipe e dos dentistas. Ah, mas eu passo em mensalidade? Não, você passa em manutenção. Você pode falar, oi, você vai passar em manutenção hoje, mas o pagamento não é a manutenção, e sim a mensalidade, tá? Isso é treino de equipe, tá bom, gente? É uma das coisas que eu falo no meu treinamento para a equipe eu falo porque precisa treinar a própria equipe para poder repetir. Anamnese preenchida, assinada, datada, como a gente já falou. Outra coisa, não ganha processo de ortodontia sem um planejamento assinado pelo paciente. Não ganha mesmo, gente. A primeira coisa que o perito chega para mim, quando eu chego na perícia, é cadê o planejamento? Tem que estar assinado pelo paciente, que ele concordou com aquilo. Principalmente se for, por exemplo, ortognática, que precisa ou do preparo para cirurgia ou só o alinhamento, né? Porque tem gente que tem caso de ortognática, mas só quer alinhar porque não quer fazer cirurgia. Tá tudo bem, tem que estar no planejamento. Outra coisa, tracionamento de canino, que às vezes precisa tracionar, precisa constar. Outra coisa, extração de 4 prés, precisa constar. Vários processos disso eu nem sabia que tinha que tirar os prés. Por quê? O dentista não fez o planejamento, o paciente nem tinha ciência disso.
Gente, quando eu vou para as perícias, eu ligo para o dentista, eu falo, mas por que não tá no plano? Por que não tem um planejamento? Por que o paciente fala que não sabia? Ele, é porque eu fiquei com medo de assustar o paciente. Oi? Como assim? A pessoa tem que ter ciência do que vai ser feito na boca. Como é que ele não explica para o paciente o que vai ser feito? Porque sem tirar os 4 prés, não tem como evoluir para lugar nenhum, porque depois de uma certa movimentação, para ter espaço, precisa tirar os prés, né? Tem casos que precisam disso, senão não evolui para lugar nenhum. E aí o paciente nem sabe. Eu achei interessante a ênfase que você deu, que se não tiver o planejamento preenchido, assinado, enfim, elaborado, se houver uma ação, é perdido. Não ganha. Não ganha. O dentista, a clínica não ganha. Então, olhem a importância desse simples documento, que não é tão simples, tem toda, lógico, uma técnica, um método para elaborar, mas o que um documento pode causar um possível processo. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu posso falar sobre a perícia, eu não posso falar sobre Quando eu falo não ganha, na verdade, assim, não tem um laudo favorável. Normalmente, o juiz segue o laudo do perito. Se ele falou que houve erro, dificilmente o juiz vai dar um ganho de causa. Entendeu? Não se preocupe, você deixou bem claro que você está falando no âmbito da perícia. Da perícia. Então, é que às vezes acontece do juiz espirocar e acontece. Mas é difícil. Eu peguei, assim, minha vida toda, acho que tinham dois juízes que até hoje não seguiram o que o perito escreveu lá. É muito difícil, mas até aí, né, aí não dá para saber. Pode. Mas vamos lá, planejamento precisa, gente. E se vocês não têm planejamento dos seus pacientes e vocês já têm um volume muito grande de pacientes, eu vou dar uma dica que eu dou para o pessoal da minha consultoria. Faz retroativo, então faz assim, faz de pouquinho em pouquinho, porque às vezes o teu dentista não tem tempo de fazer todo mundo, porque são 300 pastas, 400 pastas, 1000 pastas, sei lá quantos pacientes ativos. Faz assim, vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Porque se for fazer tudo junto, surta e não faz nada, porque entra em pânico. Então vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Lembrando que tem que pôr a data retroativa do dia que começou o tratamento, não pode ser a data da execução do planejamento. Então, olha a data que o paciente começou e joga retroativo, tá bom? Para ter valor jurídico. Vamos lá. Atestado assinado pelo paciente, prescrição, igualzinho encaminhamento. Igual o que eu falei anterior, né? Documentação completa. Tem clínicas que fazem a própria documentação dentro da clínica. Tudo bem, desde que tenha traçado. Porque o perito quer traçado. Pelo menos um traçado. Então, raio-x panorâmico, cefalométrico. As fotos nem são tão importantes, mas os traçados são. Tá? Então, se você faz a documentação dentro da tua clínica, porque o que eles fazem? Faz o raio-x e dá o laudo lá, Não, gente, tem que ter o traçado, tá? Outra coisa importante, dentro da evolução, precisa constar as faltas e os brackets quebrados, gente. Então, toda vez que o paciente falta, no mês seguinte, faz o paciente assinar que ele faltou o mês anterior, para comprovar que ele não era constante. Então, se o tratamento não evoluiu, foi porque ele não foi cooperativo. Entendeu? Porque ele processa. Peguei um caso, há 24 meses de contrato, ele foi 12. Os outros 12 ele faltou. Aí ele quer que o tratamento evolua. Evolui para onde? Não é mágica, né? E bracket quebrado também. O paciente ele tem que ter ciência que cada vez que o bracket quebra, o tratamento não evolui. Volta, porque o dente volta, né? Tem memória, ele volta. Não todos os casos, mas enfim. Ele tem que ter ciência que ele não pode ficar quebrando o bracket, tá? E paciente que vem com aparelho para iniciar o tratamento, então chegou para vocês um paciente que já está em tratamento com outro dentista, não remova o aparelho sem pedir uma documentação. Precisa documentação estar em posição, o aparelho está em posição para provar como o paciente chegou para vocês. Porque o que foi feito anterior, aí é o problema do dentista anterior. Mas não me remova a bracket sem pedir a documentação com o aparelho em posição. Aí depois pede para remover, tá? Aí inicia da onde parou. Mas tem que provar como chegou na clínica. Os termos, bom, dos que eu trabalho, o termo de horta inicial é muito legal, mas eu acho que
eu acho que é muito termo. O termo de entrega de aparelho móvel é importante constar que você entregou as devidas explicações, Os né? cuidados que devem ser tomados. Exatamente. Teve um processo de um paciente que engoliu a chavinha tinha um aparelho, né, que a minha filha usou, disjuntor não, expansor, que é móvel. Aí você tem uma chavinha que você tem que amarrar num fio de orto, né? No fio dental, para não engolir mesmo, que às vezes é difícil você fazer a abertura. Essa abertura, Marcos, é feita em casa, né? Ou alguns casos no consultório. Mas como eu sou dentista, eu acabava fazendo em casa. Mas tem alguns casos que a gente pede pro pai fazer em casa. E aconteceu de uma criança engoliu coisa, aí o paciente processou porque a criança engoliu a chavinha. Então, né, precisa ter as orientações. O aparelho fixo, a mesma coisa, né, que você explicou que não pode comer isso, porque senão ele fala que ninguém falou para ele que ele não podia comer pipoca, por exemplo. Porque você tá de aparelho fixo, pipoca não te pertence mais, amendoim não te pertence mais, até passar o período de aparelho. Depois você pode comer, depois você tira o aparelho. Mas pipoca, amendoim, maçã do amor, essas coisas não pode comer durante o período com aparelho. E precisa constar isso, né, nos cuidados. Outra coisa super importante, esse é importantíssimo, termos de finalização de tratamento ortodôntico que conste a possibilidade de recidiva, quer dizer, que volta, porque acontece, sabe, Marcos, alguns casos do dente voltar para a posição, porque o dente tem memória. Então, por exemplo, meu irmão usou aparelho 5 anos, 4 anos com o professor da Unesp de Araraquara, e meu irmão teve recidiva. Meu irmão teve que usar aparelho de novo para poder alinhar de novo os dentes, porque o dente dele, o tratamento dele voltou, não voltou 100%, mas voltou uma parte. Então, assim, não é culpa do dentista que fez um tratamento ruim, é que o dente tem memória, entendeu? Às vezes ele volta. Acontece, poucos casos, mas acontece. Então, precisa constar. Tanto que o paciente tem que usar a contenção por um período, e tanto que, mesmo usando a contenção, pode haver casos de recidiva, tá? Termo de menor desacompanhado, gente, não pode atender menor, que é uma coisa recorrente. Pai deixar na porta, largar a adolescente lá, você faz a manutenção, você não pode pôr a mão nessa adolescente sem o pai ter autorizado por escrito, tá? Então, entrega um termo de consentimento para esse menor de idade. É muito mais comum na orto. Na pediatria é difícil, né? Se atender uma criança sem o pai junto. Você não vai anestesiar uma criança sem o pai estar junto. Mas às vezes acontece. Mas na ortodontia é recorrente. Dificilmente o pai acompanha na orto. Termo de remoção de aparelho. É interessante se não remover sem a autorização do paciente. Então, tanto o não paciente, quanto o próprio dentista solicitando por não cuidado, né? Porque tem casos que o dentista pede para tirar antes do tempo, porque o paciente não é cooperativo, né? Ele vive quebrando, tá cheio de sujeira, não escova os dentes. Aí não adianta você manter um aparelho que vai trazer mais dano para o paciente do que coisas boas, né, de colocar na posição ideal, de mordida, porque aí tá causando um problema periodontal, o paciente não tá escovando, então, nesses casos é melhor remover, porque tem pacientes que não são colaborativos, né, não escova de jeito nenhum, então, assim, precisa da autorização na hora de remover esses aparelhos, tá? Endodontia, tudo igual, gente, tudo igual, eu não vou repetir. O que faz diferença na endo é o raio-x inicial e final. Perícia endodôntica é puramente radiológica. Não existe você olhar para o dente e ver se deu canal, ou se está tratado o canal. Não tem. A gente não tem visão de raio-x. Ninguém é Superman, não. Então precisa das radiografias. O que eu vejo quando eu vou para essas perícias de endo é que não tem uma radiografia bem revelada, gente. Eu fico até desnorteada, porque não dá para ver nada. Então, assim, gente, tem que estar bem revelada e bem fixada. Sugestão, né? Para quem não tem radiografia digital, porque tem gente que já tá na digital e tá tudo bem, é só armazenar lá as radiografias e ter a inicial e final. Ah, preciso da odontometria, preciso da prova do cone? Não, eu preciso da inicial e da final, só.
as intermediárias, se quiser juntar, ótimo, mas não faz tanta diferença. Eu preciso saber como o paciente chegou e como o paciente saiu. Só isso. As intermediárias não têm tanta necessidade. Agora, se você tem a radiografia, o raio-x normal, que não é o digital, precisa estar bem revelada, bem fixada e armazene, gente. Bom, primeiro, oriente seus dentistas a secar bem antes de guardar, porque mancha. E compra saquinho. Sabe onde vocês compram um saquinho de chup-chup, sacolé, gelinho, que para colocar na barreira física dos consultórios, né, para biossegurança? Lá vende saquinho do tamanho da carteirinha. Então, quando vocês radiografarem, compra a carteirinha, pede pro dentista botar o número do dente, porque perito, nem o perito, nem o assistente técnico tem poder de adivinhação que dente que é aquele, porque às vezes o paciente faz 4 canais e a gente não consegue identificar os dentes, porque a radiografia tá mal feita e não tem número, né? Ah, mas você não consegue ver se é direito superior ou inferior? Sim, superior e inferior a gente até consegue mais ou menos identificar por causa do seio da face, enfim. Mas às vezes direito e esquerdo não dá, porque, mas tem o picote, ninguém segue o raio do picote, né? Então, põe o número do dente para facilitar a vida da gente, tá? E termo de tratamento e termo de retratamento. Gente, é imprescindível para vocês se protegerem. Óbvio que se você perfurar um dente, você vai ter que indenizar o paciente, mas o estrago fica minimizado a partir do momento que está escrito no termo que existe essa possibilidade, que o paciente está ciente. É a mesma coisa que eu falei, né? Eu falo todo treinamento isso. Eu fiz uma cirurgia, fui para o hospital e tirei um pólipo do útero, uma coisa muito simplesinha, que era, eu entrei de manhã, saí à tarde. Mas eu assinei tanto documento naquele hospital que eu brinquei com o médico. Nossa, doutor, se eu morrer, a culpa é minha. Por quê, gente? Isso. Eu falo isso toda vez, mas é isso, gente. O médico se protege, tá tudo certo, tem que se proteger mesmo. Por quê? Porque pode acontecer uma série de coisas. Por exemplo, eu tenho um problema de pressão alta. Eu posso ter um pico de hipertensão dentro do senho cirúrgico, né? No meio da anestesia, por exemplo. Eu posso ter um choque anafilático pela anestesia e a culpa não é do médico. Porque as alergias desenvolvem de um dia para o outro, uma hora para outra. Não tem uma razão lógica de um choque anafilático, entendeu? Então, é proteção, gente, que vocês precisam criar esse hábito de se proteger. É isso. E tá tudo certo. Você não tá enganando o paciente. Pelo contrário, a grande reclamação de paciente mas ele não me avisou que podia acontecer. Uma coisa que eu falo da endo, Marcos, né? Que você tem que orientar teu paciente que é um dente que tá perdido. Quando chega para canal, o dente já era, que você vai tentar salvar. O problema é o dentista que fala, a gente vai tratar, dá tudo certo. Não dá tudo certo. Pode ser que não dê certo, inclusive. E o paciente tem que estar ciente que é só uma tentativa, que o problema foi dele não ter cuidado, e não a sua culpa de você tentar salvar o dente dele, porque a partir do momento que você tenta salvar o dente dele, você já puxou a responsabilidade para você, se você não tiver um termo falando isso. É essa proteção que vocês precisam ter. Termo de clareamento interno. Se eu puder dar uma dica para vocês, não façam clareamento interno. Clareamento interno, Marcos, é quando o dente está escurecido porque tratou o canal e ele escurece. Só que quando você põe ácido lá dentro, a probabilidade de dar uma reabsorção é enorme e uma possibilidade de perder aquele dente é enorme também. Então, não vale o custo-benefício da desgraça que pode acontecer, entendeu? Então, se eu fosse vocês, nem fariam, porque dificilmente ganha processo de clareamento interno. Aqui é um termozinho meu que eu explico, né, porque que ele veio tratar. É uma alternativa, olha o que eu coloquei no meu termo por causa de processo. O tratamento odontológico é uma alternativa à extração prematura do dente. É uma alternativa, bem debilitado por cárie ou contaminação do conduto por bactérias. Entendeu? É uma alternativa, né? A pessoa tem que... existe a possibilidade de insucesso por vários motivos que serão citados abaixo. E aí vai explicando. Então, você está dividindo a responsabilidade. Perfeito, perfeito.
Odontopediatria, tudo igual, só que aí tudo assinado pelo pai, ou pelo responsável, ou pela mãe, ou pela avó, quem for acompanhar. Termo de menor desacompanhado é importante caso, por exemplo, um menor de 18 vá fazer, né? Mas ele já trabalha, ganha o ganha-pão dele, ele que paga o tratamento dele. Sim, mas ele continua sendo menor de idade, tá? Menor de 18 precisa autorização de pai e mãe. Termo de contenção física, se você for segurar a criança grita, eu sou odontopediatra, às vezes a criança esperneia, para ela não se machucar, a gente precisa às vezes fazer contenção. E às vezes na contenção a criança se machuca também, então precisa dar um termo para o pai assinar que se a criança se mexer, se debater, a gente vai segurar e que pode ficar roxo, porque a criança faz força contrária quando a gente segura, tá? Ela se debate. Eu sou odontopediatra, gente, já passei uns sufocos danados com criança. Termo de restauração de pediatria, aí é meio perfumaria, mas eu gosto de deixar claro que restauração de resina é diferente de restauração de ionômero. Ionômero baixa adesividade. Eu montei esse termo de restauração de pediatria porque o adesivo, o ionômero, ele não gruda direito. Se a mãe não mudar a dieta da criança, a restauração vai soltar e vai ficar soltando. Não adianta, a criança tem que mudar a dieta dela. E quando eu dou esse termo para a mãe assinar, eu estou dividindo a responsabilidade com a mãe de que ela vai ter que mudar a dieta da criança. Porque se ficar com bala e chiclete, a dieta que eu me refiro, Marco, não é a comida normal, é bala e chiclete. Porque a criança não tá com cárie com 4 anos de idade porque comeu arroz e feijão. Exatamente. Entendeu? Salada, verdura, né? Não é, né? Normalmente é Cheetos, porque aquele chips, aquilo agruda as graceiras, aquilo. E nada bom, contra mas é uma desgraça pra dentista. Não, pra gente que é dentista, porque gruda, aquilo a cárie gruda, entra nos, né? Termo de endo, gente, é importante para criança. É importante. Os mesmos problemas que pode dar numa endo de adulto, pode dar numa de criança, né? Então, o pai tem que estar ciente e precisa também ter uma raio-x inicial e final. E termo de exo. Precisa ter um termo de exo para tecido. Eu uso de tecido para tecido e eu tenho de permanente. Mas a criança vai tirar um molar permanente. Eu uso outro. Esse eu uso para tecido, que é um pouquinho mais leve, né? Porque o meu de extração, ele é bem pesado. Ele fala sobre remoção. Como é que é? Fala de fratura de mandíbula, fala de equimose, fala de, enfim, tudo que pode dar fratura de dente dentro do seio, fratura de instrumento, então ele é bem pesado. Então eu fiz um de tecido que é um pouquinho mais leve, porque é bem difícil uma mãe querer assinar para tirar um dentinho que tá molinho, um dente que fala que vai fraturar a mandíbula da criança, né? Aí ela não faz. Então eu fiz um de tecido um pouco mais leve, mas se for tirar um dente permanente, mesmo sendo uma criança, tem que assinar o termo mesmo de permanente. Pério, é a mesma coisa, tudo igual. Eu tenho um termo de pério, mas eu acho que periodontia, eu só oriento dar para pacientes de médio para avançado. Aquele que faz uma raspagem supra, a maioria, gente, precisa de um ultrassomzinho para remover o tártaro. Não tem necessidade de termo. A não ser que você veja que ele tem uma higienização péssima e que isso pode evoluir para um amolecimento e perda do dente. Eu oriento usar um termo de pério, né, de falar sobre o problema periodontal e tal, para aquele paciente mais problemático, né? Eu, na minha vida toda que eu faço assistência técnica e perícia, acho que eu peguei uns 2 casos de paciente com problema periodontal que processou, porque não ganha, né? O problema é do paciente. Cirurgia. É muito ligado à higiene, né? Muito. Aí é a falta de higienização do paciente, não ganha. Bom, cirurgia, gente, uma coisa que quase ninguém tem conhecimento, precisa de um raio-x inicial para comprovar o motivo da extração. Então, é tudo aquilo que a gente falou, contrato, assinatura, anamnese, orçamento, tudo igual. E aí, precisa de um raio-x, pode ser uma panorâmica, mas é só uma extraçãozinha, sim, mas precisa provar por que tirou. Porque eu já peguei, o ano passado foi um ano muito estranho, assim, eu peguei uns 4, 5 casos de processo de cirurgia, de exodontia, que o paciente fala que não autorizou a extração. Peguei uns 5 processos, gente.
O que quer dizer isso? Quer dizer que ele alega que ele não sabia por que foi tirado aquele dente. E se você não provar o porquê que você tirou, fica difícil. Então, uma das coisas é a radiografia inicial para ver como estava o estado do dente e um termo de procedimento cirúrgico. Esse termo de procedimento cirúrgico pode servir para qualquer tipo de procedimento e ele é relativo à data, tá? Então, se você tirar o 18, 28, 38 e 48 na mesma data, você pode usar o mesmo termo desde que você escreva que você tirou os 4. Agora, se você fizer o 18 numa data, o 28 na outra, o 38 na outra, aí são 4. Tem que fazer específico para cada um, para cada data. Para cada data, né? Então, pode usar o mesmo se você tirar tudo no mesmo dia. Que é muito comum, Marcos, se você fazer uma extração seriada, tirar 10 dentes de uma vez. É muito comum a gente fazer isso. Não precisa fazer 15 termos, faz um só com a data da cirurgia. Abrangendo todos os dentes. Todos os dentes. Extraídos, só que precisa ter esse termo, tá? Para provar o motivo da extração, o que o paciente autorizou e que precisava da radiografia para provar o motivo da extração, tá? Okay. Enxerto. Enxerto e implante é parecido, tá? É tudo igual. Um contrato, anamnese, assinatura, orçamento, atestado, prescrição, encaminhamento. Tanto o enxerto quanto o implante precisa da panorâmica inicial e final. Precisa da tomo. Gente, não tem mais como, o perito não aceita só a panorâmica. Não adianta, se vai para uma perícia, precisa da tomografia. Então, quando eu chego lá, o perito me pede, cadê a radiografia inicial, cadê a tomo inicial? Não precisa ter tomo final, mas a tomo inicial precisa. Por causa da espessura óssea e tudo mais. Ah, mas eu não peço porque eu sou bom, eu não preciso, eu olho na panorâmica, eu sei. Bom, você pode saber, você tá tudo certo, eu não vou nem questionar a sua capacidade técnica, mas o perito vai questionar e aí você não ganha o processo. Então, precisa realmente da tomo, tá? E o termo de enxerto e o termo de implante. Precisa ter um termo de enxerto. Uma vez uma cliente minha falou, você não tem termo de levantamento de seio? Eu falei, não, porque o termo de o levantamento de seio acontece junto com o enxerto. Não faz levantamento separado do enxerto. Então, é um termo só. E lembrar de colar as etiquetinhas, tá, gente? Não esquece de colar as etiquetinhas para mostrar a procedência dos implantes. A gente precisa provar de onde veio os implantes, numeração e tudo mais. Isso é até a Anvisa, né? Se não me engano, sim. É a RDC 16 da Anvisa que determina toda a rastreabilidade. Exato, do material utilizado. A harmonização. Eu não tenho expertise nisso porque eu não faço perícia disso. Por que eu não faço? Os casos que chegaram, acabou indo para médico fazer a perícia, aí o advogado que eu trabalho indica médico para fazer a assistência técnica, né? Então, até hoje a gente não pegou, mas não foi periciado por um dentista, foi periciado por um médico. Então, porque assim, pode ser médico, pode ser dentista. Mas o juiz acaba nomeando um médico e aí o advogado que eu trabalho prefere nomear outro médico como assistente técnico. Uhum. Mas, vamos lá. O que vocês precisam? Contrato, assinatura, anamnese, tudo igual. Foto inicial e final. Como o paciente chegou e como o paciente saiu. Tá? Termos que eu achei interessante. Todos são, tá? Então, botox precisa, bichecto, preenchimento labial precisa. Tudo que vocês usam para harmonização precisa. Eu só tenho termo de botox e bichecto. Eu não tenho do resto, porque eu não manjo nada. Eu não vou montar uma coisa que eu não sei. Botox eu sei, porque botox é uma coisa que existe há anos, não é uma coisa recente. Então, eu fazia na época que eu clinicava. Então, eu tinha conhecimento de botox. Mas, e bichecto é uma cirurgia. E como eu fiz atualização de cirurgia, então, bichecto é uma cirurgia, eu até montei o termo porque é uma cirurgia, tranquilo. Agora, preenchimento labial, o restante dos termos, eu não tenho, não entendo e nem me meto. Mas eu sei, eu sei que quando você faz o curso, eles te dão os termos. Então, utilizem, pelo amor de Deus. Né? Toda vez que o paciente fizer qualquer procedimento estético com vocês, utilize os termos que foi dado no curso que vocês fizeram.
Porque é importante, né, para vocês se documentarem. Porque eu imagino que esses termos foram feitos em cima de problemas que vão acontecendo, né, que eu não domino. É aquilo, gente, todos os termos que eu monto em cima daquilo que eu vou pegando nas perícias, né? Então, meus termos são muito enfocados nos problemas e no que vai acontecer nas perícias. Então, eu vou colocando lá. Outros termos que eu acho importante ter. Termo de bruxismo, né? O paciente está ciente que ele tem bruxismo e que ele tem que usar a placa. Ou fazer o botox, né? O botox para diminuir ou para parar de ranger. Tem que ter, gente, senão você casa com o paciente. O paciente com bruxismo é um paciente potencial para ficar quebrando prótese e restauração. Então, e o fato de você fazer a placa não quer dizer que ele utilize a placa, tá, gente? Minha mãe é uma que não usa placa nem... Minha mãe tem bruxismo, minha mãe tem implante, tem faceta e não usa placa. E eu falei pra ela que depois não vai reclamar com a dentista porque ela não tá usando a placa. Então, é importante ter esse termo. Termo de autorização de imagem. Vai bater foto de antes e depois, vai colocar no Instagram, pelo amor de Deus, pega a autorização do cidadão. Ah, mas eu furo o zoinho, eu ponho uma... Não, gente, a pessoa sabe que a boca é dela. Ela pode, em algum momento, assim, se indignar. Isso tem a ver com o tema anterior que nós falamos, que é sobre LGPD, inclusive. Isso. Então, assim, utilizem. Na verdade, eu acho que foi uma moça, né? Falar, eu quase nem toquei nesse assunto porque não é minha área. Mas eu sempre falo, obrigatório, né? Uma coisa que eu falo, que eu acho que é uma dica, põe junto com o contrato já. Já anexa, ou põe no próprio contrato, né? Já põe lá um termozinho. Dentro do contrato, você pode colocar uma cláusula sobre a autorização de uso. Isso. Ou grampeia junto esse termo junto com o contrato e na hora de entregar o contrato já entrega o termo de autorização de imagem. Porque se deixar para a hora que for fazer, lembrar de entregar, não lembra. Não faz. Entendeu? Então eu acho que o melhor caminho é esse. Termo de clareamento dentário. É mais para vocês não terem encheção de saco, porque eu peguei processo de clareamento, não, graças a Deus, né? Só faltava. Mas o paciente enche o saco. Ai, mas não ficou da cor que eu queria. Ai, porque manchou. Termo de clareamento, porque você não pode comer coisa com corante no período que tá fazendo clareamento, e também não fica branco homo, né, gente? O pessoal acha que fica branco azulado. Não, não é faceta. Você quer branco homo, tem que fazer faceta. Aí é outra coisa. Mas é mais para encheção de saco do paciente, que o paciente às vezes ele fica, mas não ficou claro. Sim, mas existe um limite para clarear. E porque deu sensibilidade, porque dá sensibilidade, gente. Eu parei de fazer em mim porque eu não aguentava de sensibilidade. E tá tudo bem, mas o paciente tem que estar ciente que dá. É mais para vocês não terem encheção de saco dentro do consultório com o paciente do que realmente processo, porque realmente, graças a Deus, eu nunca peguei. Tenha um termo de renúncia do tratamento de paciente. Tem paciente que eu falo que aquele que assistiu o meu outro treinamento é aquele que veio do inferno, né? Tem uns que enchem o saco e que tá dentro do nosso código de ética renunciar. Devolve o dinheiro do que não foi feito, renuncia e segue o barco. Você tem direito a fazer a renúncia do paciente se você não se sentir confortável, principalmente na parte de relacionamento. Tenha um distrato, né, para se vocês se documentarem, caso o paciente peça o cancelamento, né, que consta lá as multas e tudo mais. E tenha também um termo de devolução de exames ou faz no próprio evolução, que você entregou a devolução dos exames, fazendo uma cópia para vocês, né? Quando é exame mesmo, você tem que entregar os originais. E é importante você documentar isso, porque ele depois fala na frente do juiz que você não devolveu os exames dele, tá? Então faz lá, ou do próprio punho, tenha um termozinho falando, olha, foi devolvido os exames. Até acho legal também ele assinar que se ele pediu cópia do prontuário, que você entregou cópia do prontuário também, tá? Põe lá, foi entregue cópia do prontuário, assina aqui, que eu te entreguei cópia do prontuário. Lembrando que você não precisa levantar a prova contra si mesmo, você vai entregar o que te interessa entregar, não precisa entregar tudo. Separa o que te interessa mais. Se você não acha que não interessa entregar tal coisa, não interessa. Não entrega, mas entrega a parte importante, né? Que é documentando que ele evoluiu, que ele fez isso, que foi feito um tratamento nele.